Você sabe que Dia da Ceia do Senhor é uma reunião profética, porque nós estamos anunciando que Ele vem. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu sei que é muito bom estar aqui com os irmãos, mas com certeza é melhor estar com Cristo. E eu queria orar com você nessa manhã, para que possamos obter revelação da palavra. Todas as palavras que ministramos, nós disponibilizamos para os irmãos gratuitamente lá no nosso canal. Todos aqui estão inscritos no nosso canal? Quem não está inscrito, deixa eu ver, levanta a mão. Uau, todo mundo está inscrito? Estou honrado. Todos aqui, 100% dos irmãos, ou você está com vergonha de falar? Não fique com vergonha. Se você não está inscrito, inscreva-se, porque você pode ouvir a palavra andando. Você pode ouvir a palavra enquanto você estiver fazendo exercício, ou você está a caminho do trabalho, de ônibus, ou viajando. Você pode ouvir a palavra e ruminar a palavra. Amém, meus irmãos? Pega a sua Bíblia, por favor, no texto de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 1. Eu quero falar nessa manhã com os irmãos de como ser dirigido pelo Espírito. Alguém aqui quer andar no Espírito? Alguém aqui quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Bem, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, existe alguém que já sabe, é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você: Ele está mais interessado do que nós em nos conduzir ao Senhor, ao centro do seu propósito. Gênesis capítulo 3 fala da queda. E a maneira como o homem foi tentado é a maneira como ele continua sendo tentado até o dia de hoje. Não mudou. A maneira como surgiu o primeiro pecado é que surgem os outros também. E sabe qual foi essa maneira? Incredulidade. Incredulidade. O inimigo sabe que com você não adianta mais trabalhar naqueles pecados que você antes era escravo, porque você foi livre do pecado. Tem alguém que é livre do pecado? Tem alguém que é justificado? Portanto, para quem for justificado, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Tem alguém debaixo da graça? Portanto, a sua questão e a minha questão não é o pecado. Você não fica agora preocupado com o pecado, porque ele não faz mais parte da sua vida. Você tem uma natureza santa, justificada, e daqui a alguns dias será glorificado. Vamos orar? Precisamos de revelação do Senhor. Pai, obrigado nessa manhã por estar aqui com os nossos irmãos, com os meus irmãos, para receber a palavra do Senhor. Espírito Santo, fala conosco com revelação. Fala conosco com graça, e que essa palavra nos alimente, abra os meus olhos e os nossos olhos em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, tenho fome da palavra. Diga: Senhor Jesus, tenho vontade, revelação das Escrituras. Por isso nessa manhã eu rejeito todo o natural e eu desejo o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, amém? Amados, nós já aprendemos que você é um ser espiritual. Portanto, tudo na sua vida é espiritual. Seu trabalho é espiritual, seu casamento é espiritual, o seu culto é espiritual. Você não deveria fazer da liturgia algo sacralizado. O que é liturgia? Liturgia é a maneira de conduzir as fases da reunião. É igual a célula, tem as fases da célula, tem a oração, tem o louvor, tem a palavra, tem o compartilhar, o culto também tem. Mas você não está preso à liturgia, porque você é um ser espiritual. Você percebeu, por exemplo, eu estou aqui agora pregando, mas você percebeu que precisa orar? Então comece a orar. Quer silêncio dos irmãos aí do fundo, dos seminaristas, por favor. Então, você ora. Se você percebeu que agora é um momento de louvar, louve, qual o problema? Você é dirigido pelo Espírito. Tem alguém aqui dirigido pelo Espírito? Agora, quem anda pelo Espírito vai sempre andar por fé.
Eu sei que eu e você gostaríamos de ter tudo preparado antes. Eu gostaria que todos os irmãos chegassem antes. Eu gostaria que a reunião estivesse lotada antes. Eu gostaria que tudo já estivesse funcionando antes. Mas a obra genuína de Deus, fala comigo, é pela fé. Essa semana um irmão foi compartilhar comigo o plano dele de negócios para abrir uma empresa. E quando você coloca um plano de negócios num papel, você tem muitas ideias, mas todas essas ideias devem convergir para um caminho só: tem que ser pela fé. Você não vai ter tudo prontinho, tudo planejado, tudo escrito e tudo determinado, se você é um ser espiritual, porque o Espírito está interessado em exercitar a nossa fé. Para fazer essa reunião aqui, hoje, você chegou aqui, já está tudo preparado, amém? Você não tem ideia como é que estava domingo a uma hora dessa. Domingo a uma hora dessa não tinha nenhuma fiação elétrica aqui do ar-condicionado. Sabe por quê? Eles roubaram todas. Você não sabe disso. Por quê? Porque quando você chegou, já está tudo preparado. Quando nós chegamos no lugar que Cristo nos colocou, já está tudo preparado. Mas qual que é o nosso trabalho? Fala comigo: andar no Espírito e mover em fé. Aí você fala: pastor, qual foi então a nossa fé? Para fazer uma simples reunião de célula, ou um simples culto como esse, sempre vai exigir do pastor, sempre vai exigir do líder fé. Quem te garante que os irmãos vão na reunião da célula aquela semana? Eu não garante, mas você vai movido pela fé, e quando você chega lá, você crê. Eu creio que hoje vai ser um mover sobrenatural de Deus. Agora, nem por isso você deixa de preparar a reunião, nem por isso você deixa de mobilizar os irmãos, mas você faz isso andando no Espírito. Não procure fora do Espírito Santo aquilo que você precisa. Tudo que você precisa já foi provisionado no Espírito. Quem governa o seu trabalho, a sua casa, a sua família é o Espírito Santo. Você entregou a sua vida a Jesus? Foi só uma parte da sua vida ou foi a vida? Alô, tem alguém comigo? Quem entregou a vida? Então você tem confiança de que Ele governa todas as áreas da sua vida. Então, amados, se você está em Gênesis capítulo 3, você vai ver que a serpente, capítulo 3, versículo 1, a serpente mais sagaz, diga sagaz, presta atenção nessa palavra, sagacidade é astúcia. Olha, essa é uma reunião de discípulos. Com você, a obra do diabo não é levar você aqueles pecados que você lutava anteriormente. Não, é levar a mim e a você a dúvida, a incredulidade. Será que essa é mesmo a vontade de Deus? Será que é esse mesmo é o lugar de Deus para mim? Será que eu estou fazendo a coisa que Deus gostaria que eu fizesse? Se você entrar nesse ciclo vicioso e não virtuoso, sabe qual vai ser o resultado? O mesmo resultado de Adão, queda. Vou te dar um exemplo lá dentro da sua casa. Você tem um conflito com a sua esposa ou com o seu marido. Conflitos existem em qualquer lugar, sim ou não? Faz parte da vida, não faz? Então você teve um conflito. Ao ter o conflito, você agora vai para a incredulidade. Não porque você quer ir, mas porque o sagaz, Satanás, começa a mandar setas. Diga setas. Aí, qual que é a seta? Ah, vocês estão brigando muito. Será que essa mesma é a mulher de Deus para a sua vida? O problema é que você pega essa seta e começa a dar crédito a ela. Sabe o que vai acontecendo? A incredulidade vai aumentando. E aquilo que é verdade passa agora a ser dúvida. Vou falar do seu trabalho agora. Você está lá no seu trabalho. Você está sendo abençoado. Deus está te prosperando. Você tem um ambiente lá de trabalho. Aí você começa a entrar pelo campo que Adão entrou. Pelo campo que Eva foi tentada. Qual foi o campo que ela foi tentada? Diga, de fora para dentro. É sempre assim. A obra do diabo
é sempre de fora para dentro. Ele leva você a olhar para as circunstâncias. Ele olha, esse funcionário não está trabalhando bem, olha, essa empresa não está rendendo, não está te pagando o que é devido. Ao invés de gerar credulidade, crédito, começa a gerar descrédito, incredulidade. E esse ciclo alimentado vai dar aonde? Fala comigo, na queda. Então, o primeiro pecado foi desobediência? Não, você só desobedece aquilo que você não acredita mais. Então Deus fala com você, e aí você começa, será que é mesmo? Será que o pastor falou e é isso mesmo? Será que o que está escrito aqui na palavra é isso mesmo? E aí começa a surgir dúvidas. Aí o casamento, que era certeza, que era a vontade de Deus, começa a ser questionado. Até a própria identidade da pessoa, se ela começar a ser questionada, vai cair. Será que eu sou homem mesmo? Mas parece que eu estou gostando agora de mulher. Mas parece que eu tenho trejeitos, não sei o que, a minha voz é mais ou menos. Um garoto ou um homem que começa a entrar por esse caminho, aquilo que já estava consolidado será destruído. Alguém já viu um casamento ser destruído dessa maneira? Eu já vi. O sujeito era casado, pai de família, homem, deixou a família para investir agora num relacionamento homossexual. Por quê? Começou a questionar a identidade. Você não prega para questionar a identidade, você prega para reforçar a identidade. Você não prega dizendo para os irmãos, será que você está em santidade? Vem cá comigo. Ontem eu estava ministrando a capacitação lá para professores, mestres da graça. Ensinei para ele uma coisa que eu vou ensinar para você. Você precisa pensar em termos da nova aliança. Você não vê o apóstolo Paulo fazendo perguntas assim, nem Jesus. Será mesmo que você está na santidade, mulher? Será mesmo que você merece essa cura e esse milagre? Não, ele chegava e curava. Ele chegou e já liberou a bênção, sem perguntar o comportamento. Por quê? Porque ele sabe que se ele for questionado, ele vai visualizar o pecado. Isso vai gerar incredulidade. Eva caiu porque, fala, de fora para dentro. Ela questionou. Na verdade, quem questionou foi o diabo, né? E ele falou, é certo que não morrerás. Ó. E a dúvida, né? Alguns teólogos dizem que a dúvida não é do diabo, ela é o próprio diabo. Porque ela faz sempre com uma forma de uma serpente, com relação às coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Porque com relação às coisas de Deus, nós cremos que a palavra de Deus é infalível, inerrante e perfeita. Então, ela não deve ser questionada, ela deve ser estudada, ela deve ser meditada, ela deve estar no nosso coração, porque Deus quer libertar a mim e a você do natural. Do natural. Ei, eu quero te chamar a atenção hoje em nome de Jesus. Andar no Espírito não é questão de vencer o pecado, porque o pecado você já venceu. Por que você venceu? Porque se esforçou muito? Por que você venceu? Porque vigiou muito? Você venceu porque você creu no sacrifício do Calvário. Porque você creu, você teve vitória sobre o pecado. E o apóstolo diz em Romanos capítulo 8 que o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não está debaixo da... Mas e quem está debaixo da lei? Aí tem. Sabe por que tem? Porque ele fica o tempo inteiro olhando para si. Ele fica o tempo inteiro olhando para o natural. Hoje eu não me comportei bem, então eu não mereço. Aí o diabo leva a conclusão de que ele não merece. E eu pergunto para você, ele desfruta de Cristo? Não, ele nem toma a santa ceia do Senhor. Não toma, porque ao pegar o cálice, ele começa a avaliar a si mesmo. E ele usa até versículos bíblicos para isso. Ele usa até o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios: avalia-te a ti mesmo e toma. Ele não fala para você avaliar para saber se pode tomar. Ele fala o seguinte: você vai tomar de qualquer maneira, tá? Porque avalia e faz o que depois de avaliar? Toma! Fala para o irmão que está do seu lado: você vai cear hoje e vai ser glorioso.
Fala para ele, independente da sua situação. Olha, eu já tive no meu ministério muitos irmãos. Me lembro de um irmão que congregou aqui conosco, e ele falou: tem 4 anos que eu não tomo a ceia do Senhor, mas o recorde foi 37, né, Rony? 37. Fomos na célula lá na casa do Rony, tinha uma irmã que há 37 anos não tomava a ceia do Senhor, agora está tomando direto. Aleluia. Direto, por quê? Foi livre, porque ela ficava o tempo inteiro debaixo da lei. E aí quem fica debaixo da lei, ele fica se comparando o tempo inteiro. Aí ele compara a pregação, ele compara a frequência da reunião. A vida dele vira um inferno. Por quê? Porque ele está antes, presta atenção que eu vou te dizer. Olha aqui, antes ele era escravo do pecado. Sabe do que ele é escravo agora? Da circunstância. Tenho dinheiro? Faço. Não tenho dinheiro? Não faço. Virou escravo agora de outro senhor, chamado circunstância. Eu tenho vontade, eu faço. Eu não tenho vontade, eu não faço, né? Hoje, eu e o Vitor, a Janaína, estamos conversando sobre isso. O Vitor, dia 12 agora, vai estudar fora. Vai fazer seminário fora, lá nos Estados Unidos. Ele falou: pai, eu não estou com vontade de ir. Eu falei: eu não estou com vontade de te mandar. Ué, então vamos parar com isso. Eu falei: não, vamos ser dirigidos pelo Espírito. Amém. Pastor, mas você não está com vontade, vai mandar mesmo assim? Eu não estou com vontade, mas eu estou em perfeita paz. Por que eu não estou com vontade? Porque eu vou sentir muita falta, eu vou chorar, eu vou, enfim, muitas outras coisas. Gostaria de ficar perto, é um momento especial na minha vida, na vida dele. Então vontade, zero vontade. Mas eu tenho a perfeita paz. Amém. Por que vamos fazer isso então? Porque muitas coisas na vida cristã, você não faz porque está com vontade. Você faz porque sabe que é a vontade de Deus. Quem está comigo? Amém. E o nome disso chama cruz. Então, Deus, nós precisamos orar para ser livres do natural. Você não anda por aquilo que você ouviu. Tem irmãos que são tão precipitados, ele ouve uma coisa e já vai agindo. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender com a irmã Maria das Escrituras, é guardar no coração. Mas rapidamente, quem é escravo do natural, ele ouve uma conversa lá no serviço e já conta para todo mundo, sem saber que aquilo foi um laço para ele, deveria ter guardado no coração. Aí eu fiquei sabendo, guarda no coração, porque o diabo sempre vai usar as coisas do exterior, mas o Espírito sempre fala com você antes. Não pode ser difícil ouvir a Deus. Não deve ser necessário fazer um curso para ouvir a voz de Deus. Estava explicando isso para a Débora essa semana. Ela estava querendo saber sobre a vontade de Deus. Ô pai, mas é muito difícil saber a vontade de Deus. Eu falei: é muito fácil saber a vontade de Deus. Deus fala com você o tempo inteiro. Aí eu falei: você tem dúvida da vontade do papai? Ela falou: como assim? Eu falei: quando você chega lá em casa e você sabe que tem alguma coisa lá que você fez, você tem certeza se eu vou gostar ou não? Ela fala: é claro, pai. Assim é você, filho de Deus. Você tem certeza da vontade do pai. Vou te dar uma chave. Se você tiver dúvida, aí para. Por quê? Porque você é tão filho de Deus e tão íntimo do Senhor, que não há dúvida da vontade de Deus para alguém que é residência do Espírito Santo. Pastor, na dúvida o que é que eu faço? Não faça nada, porque na dúvida é melhor você aguardar, ter clareza da vontade do Pai. Então, não confunda disciplina com lei. Não confunda. A lei é com relação aos mandamentos e ordenanças. A disciplina é para tornar você mais sensível. O Hugo está ministrando aqui o teclado, não está, Hugo? Tem que ter disciplina para tocar? Ou você só chega aqui domingo e toca? Parece que você fica lá no seu quarto treinando, não é? Bastante, muito bem. Por quê? Isso é disciplina. Por que ele não ora a Deus e pede para Deus derramar sobre ele aqui um espírito de tecladista? Se é que existe esse negócio, né? Então, por quê? Porque ele não confunde a disciplina com a lei. Ele sabe que para ser um bom ministro é necessário disciplina. Alguém está comigo?
Você é ministro da palavra, você ministra a palavra lá na célula toda semana, você ministra nos cultos da região metropolitana. É necessário você ter um machado bem afiado. Por isso que você que está aqui, você está afiando o machado ainda mais. Ah, pastor, então, nesse caso não é necessário andar em fé. Como que eu percebo a fé? Sempre, escuta aqui, sempre vai ficar um espaço para dependência de Deus. Como assim, pastor? Você está me vendo aqui ministrar, parece uma coisa assim, muito natural, né? Parece uma coisa bem tranquila, mas não, sempre tem um espaço para dependência de Deus. Sabe aquele frio na barriga? Quem é que sabe disso? O dia que você perder isso, tenha muito cuidado. A sensibilidade diminuiu. A sensibilidade não é você simplesmente, não, eu faço isso de letra, eu tiro isso tranquilo. Não, aquele que está ou pensa estar de pé, veja que não caia. Andar no Espírito então, ou ser conduzido pelo Espírito, você vai ter que aprender a não andar por aquilo que você vê. E as circunstâncias, eu vou te contar, sempre vão nos pressionar. Diga, circunstâncias sempre vão nos pressionar. Circunstância de saúde, circunstância de dinheiro, circunstância de equipe, circunstância de trabalho. Quando uma circunstância for contrária, eu vou te contar uma coisa: só pode ser Cristo querendo te exercitar. Só pode ser Cristo querendo segurar você mais próximo da confiança dele. Então, amanhã, por exemplo, eu quero compartilhar com você algo sobre o nosso trabalho aqui da videira e da vinha, que nós precisamos olhar por vista ou por fé. Diga, nós andamos por fé. Andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Mas alguns olham a circunstância e falam, isso eu dou conta de resolver. Porque o esforço próprio fala da sua experiência, fala daquele planejamento, daquela organização natural do homem. Se a obra que você realiza está tudo já escrito e determinado, então não é obra de Deus. Quem escreveu e determinou tudo foi Ele. E você tem que sempre ter um espaço para a dependência de Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar agora. Feche os seus olhos. Há um ambiente poderoso da revelação do Espírito Santo, para que possamos andar por fé e não andar por vista. Diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a andar por fé em toda circunstância, em qualquer situação. No natural eu não quero viver, porque eu sou um ser espiritual. Por isso, nessa manhã, eu renuncio todo o meu esforço próprio para andar por fé. Eu entro no descanso pela fé. É isso que está escrito lá em Hebreus 4:3. Eu fico vendo alguns irmãos profissionais, empresários, eles chegam em determinado, até pastores, eles chegam em determinado tamanho de ministério que ele não consegue mais administrar. E aí, o que acontece nessa hora? É a hora que o Senhor está convidando a mim e a você para entrar no descanso. É obra de Deus genuína mesmo? Então, se é obra de Deus genuína, não depende de você. Alô? Não depende nem da sua vontade, porque Ele é que inclina o nosso coração, é Ele que realiza. Fala comigo, o querer. O querer foi Ele que colocou no seu coração. Agora, se Ele colocou o querer, Ele não colocaria o realizar? Se Ele colocou o querer, Ele não vai trazer a provisão para esse querer? Se Ele não trouxe o querer, Ele não vai trazer a equipe para realizar? Irmãos, oh aleluia. Como diz a Escritura, eu tenho muito a vos dizer, mas tem que ser amanhã, que faz parte dos nossos projetos. Eu fico impressionado com o cronos de Deus. Tem coisa que você nem sabe, mas está fazendo hoje, porque está debaixo da direção do Espírito.
Eu estava conversando agora com a pastora Denise, e a pastora Denise vai estar no dia 24 de fevereiro indo para a África do Sul, para nos ajudar lá no trabalho da África do Sul. E ela estava me dizendo agora de uma experiência do descanso, porque, ai meu Deus, a passagem, o preço da passagem, o dólar, esse negócio é por dólar, né? O dólar está subindo, o dólar está crescendo. Ela falou, estou no descanso. Aí ela está lá, no meio da reforma lá da Escola Videira, e de repente chega no celular, no Instagram lá, uma promoção de passagem. Ela parou e comprou a passagem mais barata que eu já vi na minha vida para a África do Sul. Quem é que fez isso? Fala comigo. O Senhor. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai te guiar. Pode andar em paz, no descanso de Deus. Ainda que aquela circunstância pareça desfavorável, Ele vai transformar aquela situação em bênção. Ezequiel 44:17 fala uma coisa interessante. Diz que o sacerdote no templo não poderia trabalhar ao ponto de lhe vir o suor. Os ministros da nova aliança, muito mais, eles não podem trabalhar ao ponto de sair do descanso. Se você saiu do descanso lá com a sua célula, volta para o descanso. Talvez você saiu do descanso porque você percebeu que a célula não cresceu muito, que aquele trabalho não avançou. Volta para o descanso e você vai ver que aquele trabalho florescer. Acho engraçado alguns pastores. Um dos irmãos aqui da Metropolitana me falou: pastor, o dia que eu estava em férias foi o dia que o culto ficou mais lotado. Aí ele falou: pastor, eu acho que eu que sou o problema. Então não, essa é a mente preparada para o mal. Não é você que é o problema. Você não entendeu a mensagem de Deus para você, para te abençoar. A mensagem de Deus para te abençoar é a seguinte: ei, deixa eu te falar, esse prédio aqui, essa igreja aqui, não depende de você. Você entendeu? Ou tem que desenhar? Tem que fazer uma outra saída, porque você acha que você é o fator de crescimento da igreja? Não é, é o Espírito Santo que move. Então fala para o irmão que está do seu lado: não anda por vista. Natan Ismael, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, você vê algo da sua vida financeira. É muito fácil de ver isso, está lá na sua conta bancária. Você viu, como disse aqui o pastor Sérgio, o mês de janeiro, você viu. Aí o que vem ao seu coração? Não é fé, é incredulidade. Ai meu Deus, como é que vai ser esse mês? Será que eu vou conseguir passar o mês? Olha aqui para mim. As maiores obras que você experimentou, com certeza foram aquelas obras que você fez por fé. Amém. E aquelas obras que você se arrepende dela até o dia de hoje, foram aquelas que você andou por vista. Foram aquelas que você fez todos os cálculos, foram aquelas que você colocou tudo direitinho e falou: dá para fazer. Mas não deu para fazer? Eu achei que esse era o melhor. Sabe uma coisa que nós fazemos muito na obra de Deus? É usar o entendimento próprio. Sabe aquela coisa que você olha para a pessoa e fala: esse é o cara, com esse discípulo aqui vai dar tudo certo. Aí você esquece que Deus rejeita aqueles que tem certeza que são e escolhe aqueles que não são. Na 1 Coríntios capítulo 1, de versículo 17, 27, fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E você está num lugar louco para esse mundo. Você está pisando num lugar louco para esse mundo, para envergonhar as sábias. Por quê? Porque fala comigo assim: em nome de Jesus, eu rejeito toda ajuda para Deus. Tem alguém aqui querendo ajudar Deus? Não faça isso, é a pior coisa que você possa fazer. Foi o erro de Abraão. Qual que foi o erro de Abraão? Está demorando demais. Eu acho que eu vou anuir ao conselho aqui de Agar, de Sara. Eu acho que está demorando demais. O meu patrão já deveria ter me dado esse aumento. O meu patrão já deveria ter feito isso. O pastor já deveria ter me dado a oportunidade. Mas o Senhor não aceita a sua ajuda, porque no dia da glória, quem ajudou vai querer receber o que também? Um pouco da glória.
Já viu aquela história, né? Aí você começa a elogiar. E aí, quem não foi elogiado, fica com o semblante caído. Por quê? Porque ele resolveu ajudar. Pastor, eu vim aqui para a videira porque eu quero ajudar. Não, você não veio aqui porque você quer ajudar. Você veio aqui porque você está dirigido pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que te trouxe para essa casa. Eu posso ouvir um amém de alguém? E aí, você acha que é simples renunciar ao entendimento próprio? Não é, porque você vai adquirindo experiência. Experiência é uma coisa muito boa na vida natural, mas na vida espiritual é perigosa, porque você vai adquirindo experiência, senhor pastor. E aí, qual que é a conclusão que chegamos? Já sei. Na vida natural isso é muito bom. Você sabe usar aquela ferramenta? O Alex tem lá uma empresa que os funcionários têm ferramentas específicas. Então, quanto mais o funcionário usa a ferramenta, mais perito ele fica, não é? Nas coisas do Espírito, isso é muito perigoso, porque pode tornar você um rei Saul. Fica insensível às coisas de Deus. Aí começa a trocar o ouro pelo bronze, porque é parecido. Já sabe fazer a reunião, já sabe conduzir o grupo, já sabe fazer a pregação. Não, já sei. Esse dia é o dia mais perto da queda, porque nas coisas do Espírito sempre tem que ter a dependência de Deus. Por exemplo, os irmãos sabem, hoje é o dia que eu prego aqui de manhã e à noite vou visitar uma igreja da região metropolitana. Pastor, você vai em qual prédio hoje? Não sei. Por que eu não sei? Porque tem vários dos irmãos aqui, eu falo para você na presença de Deus, eu oro, Senhor, qual é a vontade do Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja hoje? Isso é andar pela árvore da vida. Alguém aqui quer andar pela árvore da vida? Amém. Então, olha o que diz lá em Romanos, Ismael 8,16, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que uma pregação tem vida e a outra tem morte? Será que é pelo tempo dela? Será que é porque ela tem um esboço ou não? Será que é porque tem começo, meio e fim? Não. Como é que você pode avaliar que um culto teve vida e o outro teve morte, sendo que eles pregaram a mesma palavra no mesmo tempo para talvez uma mesma congregação? É porque o Espírito testifica com o seu Espírito se teve vida ou se teve morte, porque você é um vaso que foi feito para conter a glória de Deus. Primeira carta de Timóteo diz que nós somos vasos de barro, uns para honra e outros para desonra. Eu estou olhando aqui para vasos de honra diante de Deus. Sabe o que acontece? Esse copo aqui, ele foi feito para conter alguma espécie de líquido. Esse é o propósito pelo qual esse copo foi criado. Sabe por que você só se sente realizado fazendo obra de Deus? Eu te disse, já tem algumas semanas, é porque você é um ser espiritual. Se você não estiver envolvido em obras espirituais, você pode ganhar dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ser estudado, não vai ser realizado. Alguém está comigo? Amém. Mas se você momentaneamente não tiver nada dessas coisas, mas estiver envolvido nas coisas espirituais, você é capaz de ficar realizado. Não é incrível? Você é o único ser humano que é capaz de ficar realizado sem dinheiro, sem glória e sem um tanto de coisas que esse mundo oferece. Aí você olha para a pessoa, ela está feliz. Aí o ímpio olha para você e fala: não consigo te entender. Não consegue mesmo, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Então, presta atenção, esse copo aqui, ele foi feito para esse propósito. Ele não foi feito, por exemplo, para esse propósito. Esse instrumento aqui foi feito para esse propósito, mas esse instrumento aqui não foi feito para esse propósito. Então ele vai ser um copo infeliz, vai ser um copo babado, infeliz. Agora, esse microfone aqui também não foi feito para fazer isso aqui, ó. Claro que eu não vou fazer, né, irmãos? Não foi feito para fazer isso aqui, ó.
Então, perceba que você é um ser espiritual. Eu queria hoje te marcar uma verdade: a sua vida só vale a pena ser vivida se ela estiver misturada com o sobrenatural. Então, alguns irmãos falam: pastor, por que nós não podemos ter já tudo pronto assim, no quesito financeiro? Já está tudo lá, o dinheiro preparado. Eu falei: Deus que me livre, esse é o trabalho mais sem graça da vida. Você acha que vida de rico é que tem graça, né? Vida de rico, rico mesmo. Eu não conheço muitas pessoas ricas, não precisa nem dessa mão aqui. Sem medida, sem medida. Olha, eu garanto para você, se você já conheceu alguns, você sabe que a vida dele é horrível. É horrível, porque não precisa absolutamente de esforço nenhum, de dependência nem de Deus e nem de ninguém. É uma vida miserável. Mas a sutileza de Satanás pensa: não, o bom é esse. Fala comigo: se vivemos no Espírito, qual vai ser a sequência? Andemos também no... Alguém aqui vive no Espírito? Você acha que é difícil ouvir a voz de Deus? Sai dessa mentira do diabo. É muito complicado ouvir a voz de Deus, eu preciso fazer um curso. Não, Danilo, é difícil para você conhecer a vontade da mamãe? É difícil para você saber o que o papai gosta? E olha que você não convive com ele há muitos anos, né? Fez aniversário quantos anos? 12 anos. Agora, quantos anos você convive com o Espírito Santo? Desde o seu novo nascimento. Será que até hoje é difícil ouvir a voz dele? Você ouve tanto a voz do Senhor que você chega a ponto de confundir com o seu próprio pensamento. O seu pensamento e o pensamento de Cristo estão misturados, porque a Escritura diz: eu tenho a mente de Cristo. Então, só o fato de você querer a obra de Deus não é coisa da sua cabeça, João. É o próprio Espírito Santo impelindo você. Eu quero prosperar. Não pode ser o diabo, só pode ser Deus, porque a vontade de Deus é que você prospere. Eu sou um vaso, presta atenção, olha aqui para o vaso. Eu sou um vaso para conter a glória de Deus. Esse vaso é maior do que esse, não é? Esse copo é um vaso, esse outro copo é um vaso também. Qual recipiente cabe mais líquido? Esse aqui. A vontade de Deus é que o seu recipiente de glória cresça, o seu vaso espiritual cresça. Eu estou falando do ponto de vista financeiro, eu estou falando do ponto de vista de intimidade com Deus, eu estou falando do ponto de vista de relacionamento com os irmãos, eu estou falando do ponto de vista de ser parecido com Jesus. Ele vai exercitar você, filho, mas ele vai exercitar talvez de maneiras que a sua alma não goste, e o nome disso é cruz. Porque lá em Lucas, capítulo 6, versículo 14, todo aquele que não negar até a sua própria vontade, não pode ser meu discípulo. Então, nós queremos as coisas espirituais sem tomar a cruz. Não é possível, porque o próprio Senhor Jesus disse que a vontade de Deus é que eu e você pudéssemos viver uma vida de cruz. Por isso, eu queria chamar os irmãos que são servos hoje para nós servirmos a ceia do Senhor, porque quando você tem revelação do sangue, você sabe que quando o preço foi pago, olha aqui, você nem estava aqui. Irmãos, você acha que nós conseguimos cuidar e coordenar 82 obras nesse sábado? Eu não sei nem o que está acontecendo lá. Eu não sei nem o que está acontecendo lá na sua célula. Pastor, então, como que isso pode acontecer? Só pode ser pelo Espírito. E o que dirá agora com mais 2 obras internacionais do Zâmbia e da África do Sul? Então, e essa capacidade, ela vem de quem? Fala: a minha suficiência vem de Deus. Colossenses, Ismael, capítulo 3 e versículo 15. Olha aqui para mim agora que eu vou finalizar. Que seja a paz de Cristo. A paz de quem? Não é a paz de Deus não, tá? Que seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Alguns irmãos não entendem essa paz de Cristo.
A paz de Cristo foi chamada a um só corpo. Como assim? Vamos supor que o Elton quer fazer algo. E o Elton, ele fala assim: eu tenho paz para fazer isso. Mas quando ele vai compartilhar com o Elbert, que faz parte do mesmo corpo, o Elbert fala: engraçado, eu não tenho paz. Se o Elbert é um homem espiritual, o que ele vai fazer? Se ele está na unidade do corpo, ele vai aguardar um pouco mais, porque ele quer testificar essa paz. Quantos estão comigo? Aí a Escritura diz que tem filhinhos e tem pais. Aí ele vai chegar para um pai espiritual, aqui um homem experiente, um ancião, como o pastor João, vai falar: pastor João, eu quero fazer tal coisa, o que o senhor acha? Aí ele vai falar: filho, segundo as Escrituras, assim, assado. Ele vai ensinar esse jovem, esse rapaz, a ter não somente a paz de Cristo, que essa paz seja sempre em unidade com o corpo. Por isso que é maravilhoso andar entre os irmãos. Por isso, a pior loucura que você pode fazer é a tentativa da independência. No caso das coisas espirituais, não é independência ou morte, não. É independência é morte. Todas as vezes que eu quiser andar em independência, o resultado vai ser morte. Fique de pé onde você está. Vamos tomar a ceia do Senhor. Eu queria que você, nesse momento, orasse. Se você tem certeza que você é filho de Deus e que o Espírito testifica com o seu Espírito, eu queria hoje tomar essa ceia com você para tirar toda dúvida. Qual dúvida? A dúvida que Deus fala com você. Deus fala com você, você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo constantemente, dioturnamente, até quando você dorme, o Espírito te ensina. Aleluia! Quantos já dormiram aqui de uma maneira e acordaram diferente? Dormiu com raiva, acordou feliz. Dormiu angustiado, acordou em paz. Dormiu atribulado, acordou numa alegria. Não pode ter sido o sono que fez isso com você, só pode ter sido o Espírito Santo. Talvez você estava indo numa direção, presta atenção aqui. O Espírito constrangeu você, porque ele faz isso. Ele pode te impelir, diga impelir. Impelir é empurrar. Você não queria fazer, mas vai fazer. Você não estava com vontade de fazer, mas vai fazer sem vontade. Ele está te impelindo. É mais ou menos assim: vai, eu estou te empurrando, vai nessa direção. Não estou querendo não. Eu não estou querendo orar agora não, mas ora sem querer, daqui a pouco você vai gostar. É assim a maturidade, o crescimento. Eu não estou querendo muito ir à reunião, à celebração, mas sem querer, você vai ver o que vai acontecer lá. Ele está te impelindo. Mas outras vezes, olha aqui para mim, ele vai te restringir. Está tudo certo, tudo bem, você consegue pagar, parece que é legal, está tudo ok, mas você perdeu a paz. Engraçado, isso aconteceu comigo de ontem para hoje. Ontem já pensei, já fiz um plano, dá para fazer isso, aquilo, legal. E aí conversei com as pessoas. Quando acordei hoje, falei: ué, que engraçado, ontem eu estava tão em paz, agora perdi a paz. Só pode ser que o Espírito Santo está me conduzindo. Crianças, elas agem rapidamente e precipitadamente. A Escritura diz: peca quem é precipitado. Mas homens e mulheres espirituais, eles sempre voltam para o lugar da paz. Seja a paz de Cristo o hábito dos vossos corações. Qual que é a diferença da paz de Cristo? A paz de Cristo é sempre a paz da nova aliança. Presta atenção. É sempre para quem não merece. É sempre para quem não dá conta de retribuir. É sempre para quem está debaixo do favor imerecido. Essa é a paz de Cristo. Vamos orar?
a um ambiente de oração. Você com o cálice na mão, ore ao Senhor. Peça revelação, peça sensibilidade. Espírito Santo, fale com o Espírito Santo. Enquanto nós cantamos o cântico, fale com o Espírito Santo. Peça para Ele: Senhor, eu te amo. Cada dia mais eu quero ouvir a Tua voz. Cada dia mais, doce Espírito Santo, me conduza ao pleno conhecimento da Tua vontade, do Teu propósito. Senhor, nós oramos nesta manhã e pedimos, Senhor, mais revelação. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades da nova aliança, para compreendermos, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor, o propósito do Teu coração para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, a cada tempo e a cada lugar. Vai orando, não tenha pressa. Você é sensível ao Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, bendito é o Teu nome, Jesus. Renova, restaura, edifica, Senhor. Doce comunhão com o Espírito Santo. Te amamos, Senhor, amamos a Tua glória, amamos a Tua presença. Renuncie agora todo o seu entendimento próprio. Renuncie agora toda a sua experiência em fazer obra de Deus. E fale com Ele: Espírito, eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua direção. Amados irmãos, levante o seu pão e diga assim: Senhor Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou residência, morada, habitação do Espírito de Deus. Eu tenho plena comunhão com o Senhor. Ao comer desse pão, eu sou sarado. Ao comer desse pão, meu corpo espiritual, natural, é fortalecido, é renovado, é revigorado para essa caminhada. Oh, revigorado, fortalecido, favorecido, ativado sobrenaturalmente. Oh, corpo de Cristo. Não há falta alguma do corpo de Cristo. Se você tem alguém na sua família, na sua célula, que está enfermo nesta hora, que precisa de oração, levante o seu pão, vamos ministrar através do corpo de Cristo. Se ele é um irmão em Cristo, chama a existência agora a cura na vida dele. Fala por causa do corpo, fala por causa da aliança. Fala para o Senhor agora: Senhor, ministra cura na vida daquele irmão.
ministro cura na vida daquela irmã. Eu ministro cura na vida do irmão Eduardo. Senhor, que faz parte do corpo de Cristo. Eu quero declarar: restaura os movimentos, restaura, Senhor, as vértebras, a medula, restaura. Cura. Se algum dos irmãos aqui nessa manhã que precisa de cura da parte do Senhor, ao poder desse pão, o seu corpo físico será curado, a sua pressão será regulada, os seus movimentos serão restabelecidos, você vai sentir um vigor, um vigor espiritual, um vigor de sonhos, um vigor de promessas, um vigor de ânimo novo. Pegue o seu cálice agora e diga: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Nova porque eu sou renovado, nova porque eu sou revigorado no Espírito, e eu faço parte de uma aliança eterna, porque o sangue de Jesus já me justificou, já me livrou de todo fardo, de todo peso, de toda condenação. Eu sirvo a Deus no descanso, em paz, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria que você não compartilhasse a ceia com ninguém. Como ser dirigido pelo Espírito? Compartilha com Ele. Espírito Santo, eu quero ceiar com o Senhor. Eu quero renovar a minha intimidade, aquela intimidade gostosa, aquela intimidade prazerosa. Você é o Espírito Santo. Não importa se o culto está cheio, está vazio, não importa se a cela está cheia, está vazia, não importa se tem música, se não tem música. Você é o Espírito Santo, você é o Espírito Santo. Ele manda a sua. Comei e bebei dele todos. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Meu Deus, fez você, teu amor me envolve. Não apenas teu amor, gato meu. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste. Feito teu amor me envolve. Não apenas teu amor, gato Aleluia! Lembrai da morte do Senhor Jesus, até que Ele venha, até que Ele volte para buscar a sua igreja, até que Ele volte para arrebatar os vencedores, dos quais você é um deles. Tenha um anelo, um desejo pela pessoa do Espírito Santo. Valorize a sua presença, desfrute da sua presença. Não trate de uma maneira superficial. Ele é Deus, Ele é Deus.
esta obra, conduz as nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós estamos completamente nas mãos do Cristo, e não nas mãos de um governo, e não nas mãos da economia, e não nas mãos de um homem. Não, estamos nas mãos do Senhor. E sabemos que o Espírito Santo nos conduz ao pleno conhecimento do Pai. Desfrute dele nesse dia, meu irmão. Desfrute dele nesse dia e todos os dias da sua vida. Acorde falando com o Espírito Santo. Fale com ele, trabalhando, andando. Compartilhe a sua ceia com ele. Diga para ele: eu quero comer de ti, eu quero beber de ti. Tu és a minha palavra, tu és o meu alimento. Vinho novo de Deus.